Deus sempre alertou o seu povo através dos profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Muitas pessoas vivem na escuridão, inseguras sobre a vontade de Deus. Acreditam que os céus estão fechados e que as pessoas devem enfrentar sozinhas os perigos do mundo. Lembramos que assim pensavam os que desprezaram os profetas do Antigo Testamento, como Noé, que foi enviado por Deus para alertar seu povo sobre o grande dilúvio. Só uma família com 8 pessoas acreditou que o profeta Noé era um enviado por Deus e se salvou. Mais tarde, Deus enviou o profeta Lote, porque o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra bradavam ao céu. Mais uma vez, o profeta Lote foi desprezado. Deus fez chover fogo e enxofre do céu, que exterminou a todos, poupando apenas 4 pessoas. Há 2021 anos, Deus enviou o profeta João Batista para anunciar o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. João Batista foi martirizado. Jesus Cristo foi rejeitado pelos próprios sumos sacerdotes e teve a morte mais humilhante que jamais houve na história da Igreja. Em 1972, Deus envia um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, Brasil, à semelhança de Paulo de Tarso, trazendo a força do profeta para enfrentar com destemor essas vésperas agitadas do 3º milênio. Um homem, com apenas 3ª série primária, escreveu um grande livro. Aqui, Deus fez um grande prodígio. Num pequeno pé de árvore, 4 galhos formaram a palavra Deus, assinatura do próprio Criador, para colocar na capa deste grande livro a palavra viva de Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11:25. O descontrole mundial, as ameaças de guerras, as drogas, a cobiça, o desfreado apelo carnal, o aborto, o inferno dos bruxos, as casas de feiticismo, pornografia, o jogo de mentira, os falsos profetas, a apostasia dentro da Igreja Católica e o falso ecumenismo, a miséria do homem perdido em si mesmo, exigem a firmeza de João Batista para mostrar que o machado já está posto na raiz neste final dos tempos. Assistam este programa, um alerta para o fim dos tempos, e ajudem a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. 3, 2, 1. Olá, irmãos ceifadores, uma boa noite. A partir de agora estamos iniciando nosso programa com o objetivo de levar a verdadeira fé católica, aquela que vem dos primórdios, vem a partir de Jesus Cristo, vem a partir de Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Estamos aqui para fazer um programa diferente, não para falar das coisas boas, porque elas são mínimas, mas para alertar quanto os acontecimentos e os caminhos que a nossa Igreja Católica está tomando. O mundo, jaz no maligno, A gente vê a política totalmente já entranhada no sistema comunista, que tira, aprisiona e mata. Mas são esses assuntos que a gente traz para você, a gente a todo tempo alertando a você que não há como seguir 2 senhores, há só um caminho e a porta estreita. Programa número 370 dessa terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Por aqui contamos com uma equipe completa de amigos nas partes das câmeras que trazem a imagem a você. Na bancada, os amigos que participam e trazem o seu boa noite. Primeiramente, o Eugênio Choma, boa noite. Então, boa noite a todos, mais um programa Alerta Fim dos Tempos, que Deus abençoe todos nós aí. Esteve viajando, Eugênio, tirou umas férias? Eu fui lá nos Pampa, Rio Grande do Sul, visitar uns amigos lá, nosso amigo Valdir,
o seu Mário, Eliseu, o Vanderlei. Em Cano das Flores? Em Cano das Flores. Coisa boa, paraíso, sem dúvida alguma. Conosco estava de férias também, está sofrendo com as férias, né? Nosso amigo, boa noite, Dilson Kutcher. Boa noite, salve o Rei Jesus, salve a Rainha Maria. Eu tô falando que está sofrendo com as férias porque você vir de Florianópolis para cá, tá um trânsito imenso. Essa época aí é muito turista, então as rodovias, filho, a viagem se leva 1h15, leva 2h30. Acredito, 2h30. Chega mofado dentro do carro, vindo. E nesse horário, finzinho de tarde aí. Mas eu constatei, eu pensei que era só, de repente, na sexta, na quinta, é segunda. A mesma coisa. É na sexta, tá, na sexta. Era na quinta, agora é segunda-feira, é a mesma coisa. Pro turista, toda segunda-feira é sexta-feira, não tem tempo ruim. E a gente sofre sem dúvida alguma, né? Mas estamos aqui levando o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos, programa número 370. A gente tentou trazer a equipe completa hoje, não deu certo ainda, né, Eugênio? Tá difícil, né? Juntar todo mundo aí. O Rony foi trabalha um dia sim, um dia não. Mas é assim, é como Deus quer, né? A gente não dá um, vem outro, e a gente vai trazendo nossas informações e alertando quanto aos acontecimentos para o fim dos tempos. Nesse programa vamos ter mensagens, vamos ter debates aqui com os colegas, mas na abertura vamos relembrar a mensagem de 1997 falando sobre o inferno, né? Hoje muitos questionam o inferno, muitos não acreditam sobre o inferno. O próximo vídeo também vamos ter o avião do juízo final, né? Quando se fala em guerra... Esse vai descadear o inferno. Esse pode abrir uma cratera, né? O Vladimir Putin, né? Ele que está fazendo uma guerra aí contra a Ucrânia, né? E volta e meia traz nas suas frases, nas suas mensagens, um possível ataque, né, aos países que estão contrários à sua política. Na parte musical, vamos trazer a banda Kaline Conceição cantando pra gente. Vamos ter ainda Trate Bem de Achar Logo o Caminho. Entrar nele e perseverar, porque passado o tempo não haverá mais nada a achar, nem nada a fazer. O locutor Carlos vai trazer um vídeo muito interessante e essa bela reflexão. E vai ser a parte 2. E por fim, até para as pessoas que estavam querendo acompanhar o último programa aí, né, caiu na transmissão, né, derrubaram, né, Eugênio? É perigoso até bloquear cortar o nosso programa aí. Além daquele programa que nós passamos lá sobre a propaganda do Banco Itaú, o relógio lá do 2018, ali, o relógio mostrou, apontou 2018, 19, 20, 21, 22, 23. E nós começamos 23 pesado. E não vai... Isso é só o começo. Cada vez vai piorar mais. E quem não estiver rezando, quem não tiver em oração, não vai passar para a vida. O Antônio Afonso falou, quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque o rosário, não tem igreja para ir, não tem missa hoje, missa moderna, já tiraram Jesus do centro, colocaram lá no canto, tiraram Jesus do centro. Então, o rosário quem pediu foi a Virgem Maria. É isso. Esse é o nosso programa 370, iniciando, né, nesta terça-feira, dia 24. E nesse instante, falando em santos, vamos relembrar, nesse dia 24, São Francisco de Sales. E quem vai contar um pouquinho da história desse belo santo é a Ana Maria. Hoje, dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. Nascido na Savoia em 1567, primogênito de nobre família, São Francisco, modelo acabado de mansidão, teve formação literária e religiosa aprimorada. Completados os estudos em Paris e em Pádua, onde se formou em advocacia, exerceu o cargo de advogado no Senado de Chambéry, na França. Sua carreira já parecia definida, assegurando-lhe futuro brilhante e rendoso, quando Francisco, contrariando a vontade dos pais, optou pelo sacerdócio a fim de advogar espiritualmente a causa dos mais desprotegidos. Ordenado sacerdote, foi encarregado pelo bispo de reconduzir à fé católica os que, levados pelo vento da novidade e da contestação religiosa, passaram ao calvinismo na região de Chablais.
A tarefa era difícil e melindrosa, dada a oposição sistemática daquela população contra a Igreja Católica. Vendo inicialmente que sua pregação esbarrava numa prevenção fanática, Francisco recorreu à publicação de folhetos volantes que divulgava entre o povo, expondo pontos doutrinais bem fundamentados na Bíblia e corrigindo com muito tato os erros correntes. Completava esse trabalho com encontros, diálogos, palestras, usando sempre o método da persuasão respeitosa e paciente. O resultado desse apostolado demonstrou-se sobremaneira positivo, reconduzindo dezenas de milhares de hereges e indiferentes à prática da fé católica. Nomeado bispo de Genebra, que estava nas mãos dos calvinistas, escolheu por residência a cidade de Annecy. Nesse novo cargo, Francisco revelou-se verdadeiro pastor, sábio, prudente, solícito por seu clero e pelos fiéis, instruindo-os na fé pela palavra, pelo bom exemplo, com escritos de caráter pastoral e ascético. De fato, sua atividade literária foi muito abrangente. 4.000 sermões, 21 cartas de direção espiritual e numerosas obras e controvérsias doutrinais e de ascética. Entre as obras ascéticas sobressaem como fundamentais na literatura religiosa de todos os tempos o Tratado do Amor de Deus e a Introdução à Vida Devota, que tiveram amplíssima difusão e foram traduzidas em várias línguas. Nestas obras não há nada de formalismo ou convencional, mas transpira o cálido e espontâneo amor de Deus com normas de direção firme e suave nas sendas da santidade, possível a todos os homens. Assim, Francisco define os propósitos do seu livro sobre a vida devota. A devoção deve ser praticada de uma forma pelo cavalheiro, de outra pelo artesão, pelo criado, pelo príncipe, pela viúva, pela solteira ou pela senhora casada. Sua prática deve estar em relação com as forças, as ocupações e deveres de cada estado. É um erro querer suprimir a vida devota dos quartéis dos soldados, do ateliê do artesão, da corte dos príncipes ou da sociedade conjugal. Conta-se que a pena de escrever do santo, certo dia, quebrou na ponta. Ele encostou ao coração e ela voltou a escrever bem. Este episódio é o símbolo do estilo dos escritos de São Francisco de Sales. Outro grande mérito seu foi de ter orientado para a vida espiritual a grande alma de Santa Joana Francisca de Chantal, servindo-se dela para a fundação de uma nova família religiosa, a Congregação da Visitação, que em breve se espalhou por toda a França. Francisco faleceu no dia 28 de dezembro de 1622, com 57 anos. Sua memória litúrgica foi colocada no dia de hoje, relembrando a trasladação solene de suas relíquias. Seus grandes méritos de pastor e escritor sagrado foram reconhecidos pela Igreja, que o declarou doutor, isto é, insigne mestre de espiritualidade. O Papa Pio XI, em 1923, o declarou padroeiro dos jornalistas e escritores católicos. Este santo da bondade, da doçura e do amor nos deixou um lembrete importante, relativo ao relacionamento humano. Mais abelhas se apanham com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Ó Deus, para a salvação da humanidade, quiseste que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei que, a seu exemplo, manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Obrigado, Ana Maria. Que São Francisco de Sales possa estar, junto com a gente nesse embate, nessa luta no fim dos tempos, assim como Santo Ildefonso, São Vicente e São Vicente Pallotti, também Santa Inês, Virgem Mártir, São Sebastião, são alguns dos santos, dos dias passados. Santo Ildefonso, rogai por nós. Vamos por aqui nesse programa 370 trazendo a mensagem de abertura, como é de costume no programa, uma mensagem de 1997, nos primeiros anos, do profeta, As mensagens são lindas, sem dúvida alguma, e esta fala sobre o andar de baixo, Muitos acreditam no céu, outros nem acreditam no inferno mais. Muitos acreditam mais ou menos em Deus. Deus, o diabo não existe.
Porque as pessoas não querem um local ruim, né, para os seus pecados. As pessoas não querem ser aprisionadas, não querem ser prisioneiras, né? Então é fácil dizer não existe. Mas essa mensagem nos faz um alerta. Há sim o inferno. Confira. Ouçam o que disse Jesus ao santo profeta e Papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. O inferno, 14 de janeiro de 1997. Deixe de lado os que pensam mal de ti, meu filho. Eu, Jesus, quero-te assim como és, porque a mim é que importa. A distância que nos separa da minha vinda gloriosa é tão curta que nada mais impede os que vêm te perseguindo. Eles terão que ajustar contas comigo muito em breve. Se assim não fosse, os sinais ainda estariam muito longe. Mas agora é constante e de repente os sinais mais fortes virão para que todos possam ver. São os castigos que caem aos poucos para ver se o ser humano reconhece os seus erros. Mas nada disso impede deles continuarem na sujeira. Os porcos, quando se metem no lamaçal, é muito mais difícil saírem dele. Da limpeza eles não gostam. O mesmo será no fim dos tempos. Quanto mais os anos vão se passando, mais podridão vai aparecendo. É disso que a maioria gosta, seja na classe social ou espiritual. Não no meu caminho, mas sim ao lado dos desobedientes. Bento, filho amado, o coração das pessoas passou a ser duro como pedra. Por nada amolece. É injustiça disso e daquilo. O caráter de cada um não se desliga mais da sujeira. É cada um para si e o resto que se lixe. Está sendo como se fosse um país dominado pela carne. Este é o mundo que está sendo comandado pelo chefe da máfia, que não admite mais censura. É a lei. Cada um tem o direito de falar e fazer como quer. Se tem vontade, pode andar nu, colocar cartazes no cinema, em salão e nas bancas de revistas. Tudo o que é de nudez para chamar a atenção até das crianças. Assim vai se formando um povo adúltero, onde a hipocrisia predomina. Esta é a mentalidade de todos os filhos da perdição. O caminho que vai levando esta gente é como um caldeirão de óleo quente, que se espalha para matar tudo o que é vivente. Isto é o que vai se aproximando para eles, e não tem mais saída, porque a única segurança sou eu. A atenção que vou dar será só para os meus filhos prediletos, os que me obedecem. Afastarei de mim os que não me derem atenção, e deixarei com aquele que me desafiou. Ele que já é um perdido, teve o que mereceu, por formar um reino só para ele, levando junto muitas almas. Só que lá é gente sem os olhos e sem as duas pernas, ou sem os braços, ou às vezes no lugar da cabeça é a figura de um monstro. Não se sabe qual é o homem ou a mulher. O alimento deles é puro lodo. Os bichos não param de roer as suas carnes. A dor é insuportável. Assim será para toda a eternidade. Meus filhos queridos, para quem já teve um pouco de visão do que é o inferno, só no olhar já sai desfigurado com o seu olhar de tristeza. Quanto mais cair dentro dele, quero que vocês façam tudo o melhor daqui por diante, sem parar de pensar em mim. Está sendo preparado o toque de recolher aos que são meus. Filho, obrigado. Para mim, és a luz que pode guiar muitos que são meus. Jesus. São Francisco de Sales, rogai por nós. E essa mensagem falando sobre o inferno, é uma mensagem forte, né? Mexe com a gente realmente, e mexe principalmente mais com as pessoas que estão perdidas, ou para as pessoas que têm entes queridos que estão num caminho errado. É errado a gente dizer perdidos, mas se a pessoa
está no erro, ele está perdido, né? Por um momento, está perdido. Pode reencontrar o caminho, reencontrar a luz. É por essas pessoas que a gente sempre fica aqui alertando, falando, né? Fazendo programa, porque a mensagem falou ali, né? O coração dessas pessoas está duro, feito pedra. Pedra é intransponível, nada passa, né? É duro, né? É rígido. E Deus usa essa expressão para dizer que é um coração sem vida, né? Um coração gelado, como uma pedra. E fala ainda que essas pessoas que não pensam nos outros usam da sensualidade para atingir os seus objetivos. Vendendo revistas, fazendo a moda, vendendo corpos femininos, por que não? Usam o seu próprio corpo para conseguir seguidores, né? Mais do que nunca a gente vê aí que uma câmera num quarto, meninas jovens, crianças ainda, Eugênio, fazendo dancinhas para ganhar seguidores. Outras, as mães dançando e usando a sensualidade juntos. Outras levando menininhas pequenas para aprender a desfilar, né? Isso eu já passei na minha adolescência aí, né? Quando via parentes querendo levar meninas para desfilar jovens, eu falei, isso aí não é vida. Eles ensinam o quê? Sensualidade, ensinam rebolar, né? Ensinam mexer com os homens. E a gente vê que o mundo é movido por essa pornografia, por essa, né, por essa venda corporal de meninas. E isso tudo, como se diz, leva a outros males. Leva a perca da moral, leva à traição e leva à morte, por que não? Pessoas com fidelidade, né, Eugênio? Geram uma série de coisas, né? Mortes, acabam com famílias, homens que cometem, né, maldades porque ficaram sabendo de alguma coisa. E isso tudo leva a traições. Tudo leva para um caminho escuro, um caminho, né, que não é o céu, que é o inferno, como diz a mensagem de 97, não é mesmo? Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão, e ela viu quantas almas caem para o inferno. E o pecado que mais levava naquela época já era o pecado da carne. E imagine hoje, então, quantas almas que estão caindo para o inferno. E Nossa Senhora levou, era criança de 9, 10, 12 anos. Vou dizer que não é terrorista, né? Como diz que não, vocês falam do inferno, vocês são terroristas. Essa é a conversa, o pensamento daqueles que estão do outro lado, que estão contra Deus, né, Tiago? É verdade, né? Os evangélicos falam muito, né, dessa parte de espírito, né? Eles utilizam de uma forma diferente. É o espírito da prostituição, o espírito da inveja, o espírito da corrupção, né? Mas vem mais ou menos do que tu falou, né, Eugênio? Há demônios que voltam para a terra, né, que sofreram algum mal e ficam incomodando pessoas, né? Fica aquela menina lá que está no caminho, já não sabe se vai certo ou errado, vem alguma coisa, influencia ela para ir para o caminho errado. Da mesma forma o homem, né? Começa a bebida, daí começa a beber cada vez mais, entra num caminho que não tem mais saída, né? Ele é totalmente tomado pelo alcoolismo, aí muda essa pessoa faz um mal tremendo para sua família, né? Seja na parte financeira, seja na agressão, nos palavrões. A pessoa, quando está no alcoolismo, ela vira um militante do inferno. Só passa maldade. Você vê, a pessoa que bebe, alcoólatra, é difícil você tirar ela. Sim, a pessoa que joga, a pessoa está na prostituição, a pessoa que rouba, e a pessoa que sai da igreja católica, vai para essa protestante, é difícil tirar, arrancar de lá, dizer que se está errado. Não tem quem tire. Então, tudo é o... Da mesma forma que quando as pessoas vão para um outro tipo de religião, vão para o outro lado da política também, né? Eles fazem uma lavagem cerebral, tu vira um militante, né? Tu vira um servo disso aí e acredita que está tudo certo. Tanto é que hoje, uma das religiões que mais cresce entre os jovens, sabe qual que é, Eugênio? Você sabe qual que é uma das igrejas? Aqui é uma pesquisa do Reino Unido. Tem uma religião que está crescendo muito entre os jovens. Qual que é, Edilson? Satanismo. Satanismo.
Acredito nisso. O satanismo tá 200% está crescendo. Não, nós estamos aqui debatendo entre evangélico, entre católico. O satanismo está tomando conta da juventude no Reino Unido. Eles, quando a gente fala satanismo, não estão falando uma religião. Estão adorando o diabo, o próprio diabo, a imagem do Beelzebu. Pesquisas realizadas nos últimos anos mostram um aumento do satanismo no Reino Unido. À medida que o número de pessoas se identificam com cristãs vai diminuindo. Enquanto no passado a palavra satanismo frequentemente evocava rituais ocultos, juramentos de sangue, perversões sexuais, sacrifícios de animais e humanos, até mesmo a adoração do diabo, atualmente ela se concentra no culto ao eu. Olha só, eles conseguiram dizer assim: eu sou Deus da minha vida, do meu caminho, se concentra nisso. Mas no final é uma adoração completa ao diabo, é um completo esquecimento de Deus. E a Bíblia condena, né? Tem várias passagens. Em João fala: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. 1 João 4,3. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diz 1 João 3,8. Olha que interessante essa passagem. Aquele que pratica o pecado é o do diabo. Ele vem praticando desde o princípio. Vídeo que o Eugênio falou, né? Eva, a traição, né? De Eva. Desde aquele momento, o diabo vem influenciando a obra divina de Deus, a sua imagem e semelhança, que somos nós. Jesus veio para quebrar este elo do pecado e nos prometer a salvação. Mas para isso a gente tem que merecer. Em 1 Pedro 5,8 diz: temos a advertência, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, Pedro fala do sofrimento que a gente passa e ele não sabe o que está acontecendo. É o próprio diabo como um leão rugindo, tentando fazer a gente se perder. É por isso que a nossa mensagem, as últimas mensagens, Jesus, Nossa Senhora sempre fala: rezem, meu filho, rezem, continuem em oração, que sem oração, a gente não vai cair em lugar nenhum, porque a gente vê essa juventude que está aí, só olhar como é que está a juventude, cheio de corpo de tatuagem, é isso que eles procuram agora, é fazer pacto com o satanismo agora. Cada vez mais o corpo, né, Templo do Espírito Santo, virou obra de vandalismo, né? Um vandalismo para você mesmo, né? Fora quando há essas modificações corporais, né, Eugênio? Colocam chifres, colocam bolas, cortam a orelha, cortam dedos. A gente vê que há mutilações e acham bonito isso, né? Tendo se parecer com o próprio diabo. Dilson. Eu vou dar uma palavrinha. Nós estamos assim, nesse tempo aqui, nós estamos que nem os moradores, habitantes de Sodoma e Gomorra. Era uma possessão coletiva dos habitantes de Sodoma e Gomorra, menos da família de Ló, que é uma família abençoada, que o diabo não conseguiu penetrar nos corações deles. Hoje, a maioria está numa possessão, a sociedade está numa possessão coletiva do demônio. Então, assim, o coração deles está tão cheio de lama, de podridão, que eles se acostumaram. Havia assim, 2 homens fechar, se acostumaram. 2 mulheres se beijar, se acostumaram. 2 crianças de 12 anos, assim, homem, criança, menino, se acostumaram até isso. Eles estão se acostumando a ter o demônio
como centro das suas vidas. E eles ainda, sabe o que eles fazem? Eles usam o nome de Deus, mas Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mas acontece que eles fazem tudo que a palavra de Deus condena. Seja eles, tá, os sodomistas desse tempo, como os que dizem que estão a serviço de Deus, que eles também estão a servir do demônio. Eles estão na rota do demônio, não de Deus. E outra coisa, eles não veem os sinais mais. O demônio, o mundo onde jaz o maligno, cegou a mente desse povo. Quer ver uma coisa? Olha só, terremoto, agora essa semana na Argentina, 6,8 no nosso quintal, tremeu até aqui o observatório, diz que até Chapecó sentiu aqui no Rio Grande do Sul, tremeu, foi quase 7 graus, terremoto no nosso quintal aqui. Ó, Estados Unidos, como passou aqui no programa, menos 40 negativo, menos 50. Tá, mas isso aí não. Ó, buraco surgindo em toda a terra. Tem vídeo aqui. Tornado passando aqui em Santa Catarina. Microexplosão do céu e Sancherê aqui também. Quer dizer, as pessoas, elas não tomam mais pressão da atenção nos sinais. Elas estão cegos, entendeu? E estão achando assim, ó, tudo normal. Tudo normal. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, pode criança se beijar, pode ser homossexual, tudo. Pode roubar, corrupção. Ó, quem não roubava, deixaram passar lá, vão roubar também. Ah, mas estão roubando, então vão roubar também. Tá, e os pobres, cada vez mais pobres, eles lá em cima, aumentam cada vez mais ricos, os pobres morrendo, e não tem remédio, não tem comida, tá? Morrendo de fome nas portas aí dos hospitais, nas portas dos restaurantes, do supermercado, nas favelas, virou campo de concentração. E aí eu te pergunto uma coisa, o tempo, na minha opinião, não é dessa bancada, acabou. Entende? Agora é os castigos. Terremoto agora vai ser de 8 graus, 7 a 8 graus. Tornado vai ser classe 2, 3, 4, riscando o Brasil também. Entendeu? Porque quem está governando lá já disse, o governo saiu da pauta pró-vida, que é o que quer. Agora o governo é a favor do assassinato de criança inocente, sem defesa. O Brasil está chamando a ira de Deus sobre toda a nação também. Entendeu? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Dá um tornado, terremoto, é normal. No tempo dos seus avós, tornado de quase 7 graus na Argentina, tá? A temperatura menos 40, 50, negativo em algum lugar, e em outro lugar, como na Europa, há uns tempos atrás, ó, entortava trilho de trem, 50 graus. Com sensação térmica de quase 60 graus. Quer dizer, frio intenso num lugar, calor intenso no outro. Tornado riscando o Brasil, microexplosão, quando desaba assim, eu vi como é que é. É raro, mas está acontecendo seguido. E o seguinte, terremoto tem semana aí que está dando 5, 6, 7, está aumentando os terremotos. Outra coisa, o sol, agora foi sexta, sábado, está dando explosão solar, aquelas que vêm, aquela plasma para a Terra, 3 vezes mais forte. E nós nem chegamos na máxima solar que está prevista agora no meio do ano. Quer dizer, tudo é sinal. Mas quem é que vem? Quem é que para o trabalho? Quem é que fala a sua bolsa de valores, o seu trabalhinho, o seu diploma? Quem é que para alguma coisa? A sua festa? O seu amor, a sua namoradinha? Quem é que para alguma coisa para ver o céu, para dizer realmente nós estamos... Ninguém para. Todo mundo se habituou a isso. Ninguém vê mais o sinal do tempo. Como diz Jesus, hipócritas, não podeis ver o sinal do tempo, está lá. Não vem mais. Então o que vai acontecer? Vão ser pegos de surpresa, como um ladrão que entra na noite na sua casa, vão ser pegos tudo de surpresa. É aí que vai acontecer. E outra coisa, a Sodoma, está tudo, é criança, jovem, adulto, idoso, está tudo incluído nisso. Ninguém quer se arrepender. O Deus que eles fizeram para eles é um Deus mundano. É um Deus, não é o Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Isaías. É um Deus
deles mesmos, para eles mesmos. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vão ser tudo pego de surpresa. Só isso. E até uma mensagem, né, Dilson, para as pessoas que não acreditam em Deus, né? Tem muita gente que não acredita em Deus, mas tem muita gente que acredita no diabo, né? Essas pessoas que fazem invocações, que participam, né, dessas religiões anticristãs aí, acreditam em muito. 11 réus estão sendo acusados, né, por obrigar crianças, né, meninos e meninas, a fazerem sessões usando o tabuleiro Quija ou Isha, né, que é um tabuleiro de invocação. Tá? Então estão sendo acusados de fazerem essas crianças invocarem demônios. As crianças tiveram que assistir aulas temáticas ritualistas, conforme o The Sun falou. Aulas envolvendo feitiçaria, varinhas de ponta e feitiços, levando a acreditar que essas crianças poderiam levitar, relatou o The Sun. 5 réus tentaram matar a menina mais velha quando ela tinha algumas semanas de vida. Além das acusações, ainda há algumas alegações e relatos de possíveis estupros. Olha, crianças, tá? Segundo as investigações, as agressões estão gravadas em vídeo. Além disso, há documentos que estão com a justiça e afirmam que os réus obrigavam a menina a imitar um cachorro, a comer comida de cão e faziam isso com que ela vomitasse. Então, tem coisas horrendas que eles nem vão falar aqui, né? Que eles nem vão relatar. Mas olha o que fazem com crianças nesses rituais, todos vestidos de demônios com máscara do diabo, né? Usando droga, fazendo as crianças... Por que usam crianças? Porque criança é considerado anjo, né, Eugênio? Até os 7 anos, né? Sem maldade. Usam crianças para invocar demônios. Olha que isso que faz essas religiões, essas seitas... Não é religião isso aí. São seitas anticristãs. Mas olha aqui, ó, tem canais da TV a cabo e particulares que já fazem um satanista com criança e já são canais que se ensina a criança a ser sodomita. Tem um desenho aí, que eu não posso dizer o nome, senão eles vão cortar, porque agora simplesmente agora é o seguinte, é uma guerra contra Deus. Isso não é uma guerra contra fulano, contra partido, não. Isso é uma guerra contra a moral, contra a Sagrada Escritura, contra Deus. Não é só uma guerra por política. Não. Isso é uma guerra para levar as almas tudo para o inferno e transformar mesmo agora numa grande Sodoma concretizada. Então é o seguinte, tem canal por aí particular que tem desenho assim, ó, que parece tão infantil assim, se tu for olhar muito bem a vestimenta dos personagens, as calças estão coladas no bumbum, assim, tem até aquela marca assim, para criança de 5, 6 anos. Então isso é uma, tipo assim, uma lavagem cerebral na inocência nas crianças, já começa pelos canal que tem desenho de bruxaria, que bruxaria o que é? Aparece até aquela vica, aquele negócio no canal, com criança de 7 anos, 8 anos, vendo. O que é isso? Isso aí é por satanismo. O que é isso aí? Isso é levar as trevas para o coração das crianças. E aí? E os pais, não, eu sou cristão, eles saem para trabalhar e a criança fica absorvendo toda essa bruxaria, esse satanismo e essas trevas. Então, você abre a porta para o demônio, só isso. E é católico, é cristão, é evangélico, as crianças ficam vendo nesse canal, Tiago. Sabia dessa? É livre, sim. Livre. Aí não tem, outra coisa, não tem nem censura a proibir para menor de 10 anos, não existe. Eles fazem isso de propósito para as crianças gostar, ver e se acusam. Sabe por que o povo está assim? O povo está completamente em rebelião a Deus? Porque eles estão tudo se acostumando. Bota uma coisa aqui, vamos normal. Daqui a pouco todas as trevas, toda a depravação vira normal, porque todo mundo se acostumou a depravação, corrupção, tudo é normal, tudo é permitido, entendeu? É isso. E outra, uma rede TV, a FX, né, que é uma TV que é para adulto, né? O FX, para quem não conhece, é o FX, ele é de autoria dono, né, a Walt Disney Company. Só que eles fizeram uma série agora, animada, desenho para adulto, veja bem, é desenho, tá? Que tem o título Little Demon, o Pequeno Demônio, cuja trama traz a filha do adolescente de Satanás. A menina é filha do diabo.
E é um desenho animado. Dizem que é para adultos, mas olha a temática do negócio. Ela é a anticristã, né? Ela é filho do demônio, veio para fazer maldade. Então a gente vê que há desenhos, a gente viu até uma apologia, né? Um desacreditamento da família na Walt Disney, né? Tanto é que gerou queda das ações. A gente vê que estão usando e há uma militância forte sobre os nossos pequenos. Por isso que a gente sempre diz aqui, né, Eugênio? Temos que cuidar o que eles veem, o que eles assistem. E não se esquece das músicas, né? Porque tem pessoas por aí famosas, assim como a Madonna, que ela fez uma musical, agora de novo, como Jesus Cristo. E aí eu nem vou contar, vocês pesquisem aí, porque eu nem vou contar. Tu imagina, né? Ela fez como ela fosse Jesus Cristo, e o resto eu não vou nem dizer aqui, porque, sabe, né? Nunca sabe. Então vocês pesquisem, que agora, faz o quê? Um mês atrás? Então tu imagina, tudo isso aí, ó, as crianças e os jovens veem isso aí, absorve isso aí. Então, a porta de entrada é o telefone, tá? A televisão. E aí? Agora, como é que os pais vão impedir isso e de repente o coleguinha mas o meu amigo vê isso aí, e aí tu vai dizer o que pro teu filho? Tu vai ter que cortar? Mas antes, é melhor tu deixar o teu primo fico triste, mas ele entrar no céu contigo, que depois ficar triste eternamente no inferno. Não é verdade? É melhor pelo menos tu ter que deixar o teu filho um pouco triste e ele ir para o céu contigo, senão ele vai fritar internamente no inferno e você e ele vão ficar tristes. Quer dizer, eu acho que vale a pena, né? Vamos para o próximo vídeo aí, mas ontem fui dar uma volta com a família, fui até no shopping, mas não tem condições mais, não tem condições. Eu, todo momento, escondendo meu filho ali, tá? Porque meu filho, eu escondendo ali o Nicolas para não ver. 2 skatistas, né? 2 meninos com skate, no meu tempo, né? Espiaram meu bravo de skate, tava de mão dada ali, fazendo cair no rosto do outro. Daí eu digo, tu vai protegendo. Tu senta para comer alguma coisa, já vem 2 na frente ali. Daí tu senta para cá, já senta 2 aqui também. Eu digo, olha como está em todo lugar isso aí, né? E tipo assim, não há um respeito, né? Fazem ir na frente para chamar atenção e querem que alguém fale, né? Porque tem 2 coisas que dão prisões. É falar contra essas pessoas, né, que estão praticando, né, a sua afetividade, né? E outras coisas a gente sabe também que da cadeia, né? Virou uma coisa tão normal, o que não é normal é família. O que não é normal mais é família. Então por isso que a gente fica alertando contra esses acontecimentos aí, né? A gente não está criticando ninguém. Eu acho que os valores se inverteram. E por aqui nosso programa tem o intuito de alertar você, né? Não criticar ninguém. A gente fala sobre a religião, né? Falamos ainda há pouco sobre essa dificuldade que estamos tendo de criar nossos filhos e de como devemos cuidar deles, tá? Porque o mundo jaz no maligno. Falamos da parte política também, que está acontecendo aí, e agora também da parte da guerra, né? A gente sabe que tem uma guerra aí já há meses, pode ir para anos essa guerra, e o Vladimir Putin está meio revoltado, né, Eugênio? Está virando a Terceira Guerra Mundial. Está virando, está envolvendo outras nações, né? Fora a nossa guerra que nós estamos lutando contra o comunismo, ele tentando lutar aí para a sua soberania, né? Para tentar manter, né? Apesar de ser um país comunista, né? Fez uma guerra aí e ameaça outras nações, porque eles estão perdendo a guerra, teoricamente, a Rússia. Quanto mais tempo passa, mais derrotas vai acontecendo para a Rússia, porque os outros países do Ocidente estão mandando armas, e armas pesadas, né? São armas que destroem tanques, são drones modernos, e é uma ajuda do mundo, né, praticamente todo, contra a Rússia. Ele pode daqui a pouco se revoltar e lançar suas armas como o Satã, né? Tem uma arma ali que pode, sem dúvida alguma, acabar com o continente. E esse vídeo fala desse juízo final que o Vladimir Putin, né, quer fazer. Confira. Mundo desconhecido. O que exatamente é o avião do juízo final de Putin? O mundo atravessa um período muito complicado. Depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, a ameaça de uma escalada da guerra a toda a Europa paira no mundo todo, assim como uma guerra nuclear.
A ameaça de Vladimir Putin levou já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a considerar que o aumento de alertas das forças nucleares russas é de arrepiar os ossos. Na terrível hipótese de o mundo vir a ter uma guerra nuclear, a Rússia, após agredir qualquer país com armamento nuclear, será de imediato um alvo. Putin terá de fugir e para isso conta com seu avião do dia do juízo final, o Ilyushin 280, capaz de resistir a um ataque nuclear. Mas antes de assistir a este vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para colaborar e possamos chegar a 4 milhões de inscritos. Teu comentário no final do vídeo é sempre muito bem-vindo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Desde 1999, quando Putin alcançou o poder pela primeira vez, a parada militar tem o simbolismo de mostrar a força russa perante o mundo. Por isso, haviam expectativas de que ele declararia oficialmente guerra à Ucrânia, que ele chama de Operação Especial contra o Nazismo. No dia 9 de maio de 2022, o mundo ficou atento às movimentações políticas na Rússia devido ao feriado do Dia da Vitória, data que marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O centro das notícias era uma possível aparição do avião do Dia do Juízo Final, que é um avião presidencial utilizado por Vladimir Putin. Porém, o governo Putin não incluiu aviões na parada militar do último dia 9 de maio, em postura que foi considerada simbolicamente significativa no contexto da atual guerra contra a Ucrânia, deixando inclusive de exibir o avião presidencial, mais conhecido como Avião do Juízo Final, que costuma surgir como exemplo de força e poder militar, e poderia representar disposição russa para uma terceira guerra mundial no período atual. A exclusão da aeronave do desfile foi vista como um esforço russo para evitar escalar ainda mais o conflito, já que desde quando Putin chegou ao poder, a parada militar é compreendida como a principal vitrine para o país exibir seu poder militar para o mundo. Mas o que é, afinal, o avião do juízo final, do qual Putin embarcaria em caso de uma guerra nuclear? Esse avião, apelidado de Avião do Juízo Final, é feito com base no já mencionado White Body russo, que tem tamanho e autonomia suficientes para voos bem longos e atividades das mais variadas sob o ponto de vista político e militar. São várias modificações aplicadas para deixar o avião tão conhecido como o Avião do Juízo Final. São poucas as informações divulgadas oficialmente pela Rússia a respeito dessa aeronave especial, mas sabe-se que se trata de um super aparelho militar responsável por proteger e transportar o presidente russo e os chefes das forças armadas do país no caso de uma guerra nuclear. O Ilyushin 296 é um dos maiores aviões já projetados pela Rússia. Com tamanho semelhante ao de um Boeing 757, ele possui 4 motores a jato que lhe dão velocidade máxima de 900 km por hora. Suas medidas são dignas de um gigantesco avião de passageiros, com 55 metros de comprimento e 60 metros de envergadura. Em sua versão comercial, ele pode levar até 300 pessoas. O avião é um aparelho originalmente civil, transformado em militar, e por isso apresenta uma dimensão maior do que os caças tradicionais do exército. No caso do modelo utilizado por Vladimir Putin, há uma série de modificações para torná-lo mais seguro e, claro, confortável. De sua cabine, o presidente russo pode acionar armas a longa distância, iniciar guerras a qualquer momento, fazer chamadas de vídeo com outros países. E tem mais um detalhe, esse avião do juízo final foi feito sem janelas de passageiros para protegê-los de um eventual clarão de uma explosão nuclear. A nave possui autonomia de 9.000 km com carga máxima de combustível, trazendo ainda uma sonda que permite que seja abastecida em voo. Com uma imensa estrutura de satélites e antenas, o avião do juízo final permite que uma grande batalha seja comandada de seu interior, sem que a aeronave precise pousar. Mas uma pergunta não quer calar. Por que Vladimir Putin não quis demonstrar o avião do juízo final no desfile do dia 9 de maio? A opção por não mostrar seu avião presidencial no dia da vitória mostra que o mandatário russo não quer, neste momento, passar mais recados para o mundo. Uma escalada na guerra contra a Ucrânia poderia ser traduzida numa mensagem bélica forte de que o país estaria preparado para uma terceira guerra mundial.
Fora tudo isso que já te contamos, acredite ou não, esse avião já foi furtado. Apesar de esconder informações sobre o avião, a Rússia não evitou que um dos modelos fosse furtado. O caso aconteceu em dezembro de 2020. Uma das aeronaves estava em um pátio de manutenção quando um grupo de assaltantes invadiu e furtou vários equipamentos de comunicação do avião, avaliados em 1 milhão de rublos, R$70 mil na época. Pouco tempo depois, 12 pessoas foram presas pela polícia russa e interrogadas. Na ocasião, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que foi uma emergência e que demanda medidas de segurança para evitar que isso aconteça de novo no futuro. Agora, é surreal você imaginar que exista um avião assim, não é? Que é capaz de ficar dias e dias voando sem precisar pousar. Fora a comodidade e equipamentos de segurança que existem realmente dentro desse avião, que carrega o nome de O Avião do Juízo Final. Muitas coisas não foram divulgadas, porém já sabemos qual a força desse avião e do que ele é capaz. Mas me conta aí, o que você achou sobre um dos aviões mais fortes do mundo? Deixa aqui a tua opinião nos comentários, que é muito importante pra gente aqui no canal. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, já vai deixando aqui teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa teu comentário no final do vídeo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um forte abraço para você e até amanhã às 18 horas no próximo vídeo do Mundo Desconhecido. Tá, esse vídeo é interessante, né? Avião do Juízo Final, né? Tomara que nunca utilize isso aí, né? Se ele utilizar esse avião, porque o seu país está na iminência de ser atacado. E é absurdo ele ter um avião desse, né? Para se salvar, enquanto a sua população pode ser, né, fatalmente atingida por bombas. Se ele lançar uma bomba atômica, ele vai ser atacado por outros países. Né? Toda a Rússia vai ser aniquilada, né, Dilson? Sabe o que acontece? É o seguinte, é que tanto a Alemanha como os Estados Unidos e outros países estão enviando armas, como a Alemanha ficou de ficar tanques modernos. Sim. Estados Unidos também estão enviando armas moderníssimas, que a Ucrânia nem sonhava ter. Então, a Inglaterra mandou os tanques mais rápidos do mundo. Então foi isso aí. Então é o seguinte, tu imagina, o presidente da Rússia está vendo que não é uma guerra contra a Rússia, é uma guerra de uma coligação. Aliás, não é coligação, como é? Cooperação? Pode ser também, pode ser esse tempo também, cooperação. Eles estão cooperando. Então não é uma guerra contra a Rússia, contra a Ucrânia, é uma guerra com todo mundo ajudando. O Ocidente, hoje, os principais países que têm arma do Ocidente, estão cedendo as armas para a Ucrânia fazer a guerra com a Rússia. Então, o que é? Aí foi dito aqui há um tempo atrás, se o presidente Putin disse o seguinte, se a Rússia, nosso território, for ameaçado de verdade, então só nos restará responder com armas nucleares à Ucrânia, e depois da Ucrânia, e outra coisa, profecia da beata Helena Aiello, perto da Páscoa de 1960, Nossa Senhora disse para ela, a Rússia marchará sobre toda a Europa, levando mortes e completa destruição até as portas da Itália. Sabia? Conhece aí, da Beata, isso aí? O Evangelho conhece aí. Profecia da Beata Helena Aiello, 1960. A Rússia marchará sobre toda a Europa. Então, olha, vou te contar essa profecia. Do jeito que está, a Rússia não aceita que os países enviem armas do mesmo nível dela. Então, estão todo mundo enviando. Daqui a pouco, o patriarca, bispo da Igreja Ortodoxa da Rússia, disse, o que disse? O fim do mundo está perto. Mas por que ele disse isso? Porque se a Rússia começar, mesmo que caia um foguete nuclear em território da Ucrânia, pronto, já bastou. Disparou, vai ter uma resposta. E depois dessa resposta, não se sabe mais aonde vai chegar isso, né, Tiago? É isso.
Eu só quero ler um pedaço da mensagem que Jesus falou. Olha só o que Jesus pede aqui para nós. Aqui, ó. Preciso de mais ceifadores. Urgente. Não posso esperar por muito tempo. Já é hora da colheita e os ceifadores são poucos. Mas mesmo assim já posso contar com vocês, meus filhos. Espero que não desanime, pois o inimigo quer ver este mundo vir pegar fogo no mundo inteiro. Só que não permitirei. O que é meu, ele não poderá tirar mais. Agora o que é dele, esses já estão comprometidos, pois só querem vingança. E os países que eles vêm prometendo atacar, não ficará nenhum de fora. Tudo está alinhado para ponto, a estratégia deles será num pedaço de papel. Então a gente está vendo, porque os países europeus, para quem não sabe, lá eles já tiraram, soubesse que 22, 23 países europeus, que já tiraram o Deus da Constituinte. Lá é satanismo, lá não é Jesus Cristo, lá eles adoram, não tem mais Deus lá. Então, como o Dilson falou, a Helena Elo de cada profecia, a Rússia vai marchar, vai atacar, porque é eles mal contra mal, porque eles não dão atenção para Deus. E o maior, nessa profecia também, diz, o Vaticano não ficará para trás, o Vaticano vai ser destruído. É isso, né? A gente tem que lembrar nesse momento, né, das profecias, e principalmente Nossa Senhora em Fátima, né? Que a Rússia deveria se converter, né? Se converter ao catolicismo, ao cristianismo, a Maria, ao Rosário, para que não viesse espalhar os seus males pelo mundo. Não houve conversão e os males estão sendo espalhados. Somente olhando para a Ucrânia, quantas mortes, né? Quantas mortes estamos vendo, né? Todos os dias, famílias perdendo tudo que tem. É um desserviço à humanidade, né? É um serviço em prol do anticristo, né? Trazendo essa guerra para o mundo, essa instabilidade financeira que o mundo está vivendo, essa instabilidade emocional, como a gente trouxe o vídeo aí do juízo final, né? Estão preparados para uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear pode destruir a civilização, destruir, né? Se Deus não abreviasse, é claro, esse momento, o mundo. Mas vamos acreditar que tudo isso é parte de um plano de Deus, para que isso seja renovado, né? Que Deus permitiu isso aí, né? Deus não está fazendo, claro, essa guerra, né, Eugênio? Mas Deus vai permitir esse sofrimento por um bem maior. Nós passamos no programa, inclusive o nosso canal foi derrubado por causa daquele vídeo que nós passamos sobre as mortes lá na China. Nem dá para falar o nome desse país lá. Então, lá você viram, quem assistiu, as funerárias não vencem fazer caixão, os crematórios não vencem. E isso são as poucas informações que se tem, né, Eugênio? Porque na realidade lá nada sai, eles controlam tudo que sai de lá, né? E as pessoas que divulgam são presas. É isso que faz parte do comunismo, que a gente tanto falou, lutou. E o nosso presidente, esse que está ali agora, o que ele falou? Que ele admira a China comunista, que ele admira que tem que plantar aqui no... Então, nós estamos vivendo isso. Então, a nossa única solução, a arma aqui é... Então, eu falei, as pessoas... Tem muita gente que tem preguiça de levantar de manhã, tem preguiça de rezar. Depois, quando chegar na hora final, na hora dos dias negros ali, que vão querer rezar, mas não vai. Depois que fecha a porta fechada, não vai adiantar mais nada. Porque eu sempre penso na esposa, na mulher do profeta Lot. Ela olhou, só para olhar para trás, ela não se salvou. 4 pessoas só se salvaram. Veja como que é. Porque Deus, eu creio sim que Deus, na hora do juízo final, lá vai estar um filme, um telão assim, Deus vai mostrar tudo que ele sofreu na cruz por nós. E você vai olhar assim, lá você vai lembrar, lá você vai ver, Jesus morreu com sede, carregando a cruz. E o que ele falou na cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
Pai, perdoe-os que não sabem o que fazem. O que Deus ensinou para nós? Deus diz, eu não pratiquei nenhum desses mandamentos. Então você que vai se julgar no inferno. Você salvou alguém, você sofreu por alguém, você ajudou alguém, você, pelo menos, Deus vai dizer, você recompensou o que eu Deus vai dizer por você na cruz, carreguei aquela pesada cruz por você, e você pelo menos obedeceu a minha mãe que ela pedia, reze meus filhos o rosário, convertam-se, moças, não use essas roupas escandalosas que vocês só fazem os homens pecarem. Saia da prostituição, não ajuda o próximo, não maltrate ninguém, não julgue ninguém. Volte para a igreja católica, que é a única, dobre o joelho perante Santa Hóstia. E você não fez nada disso? Essa que vai ser na hora do juízo de conta dele. Lá não vai ter advogado para te defender, não vai ter testemunha, não vai ter nada. É você e Deus. Essa vai ser a hora mais triste. Como a mensagem fala aqui, os pais vão olhar, meus filhos não estão na lista, outro meu irmão não está ali, o que você vai... Então, por isso que agora vocês... Nem que seja mentira essas mensagens, nem que seja mentira, mas olha a história da igreja como era, os santos faziam. Então não tem como duvidar do quê? Né, Tiago? É verdade, né, Gilson? Não vai ter advogado lá? O advogado. Vai ter os acusadores. Não, esse é o promotor. O diabo é o promotor. Não vai ter STF, não. Esse é o promotor. Vai ter advogada. Nossa Senhora é advogada. Aqueles que rezam o rosário e que são devotos marianos, ela vai ser advogada. E quem sabe um parente seu não esteja no iminente inferno e ele, como você rezou o rosário, como você for mariano, quem sabe ela não tenha misericórdia e defenda até seu parente. Sabia disso? Ela é advogada. Ela tem poder. Sabe por que ela tem poder? Poder porque ela é mãe de Jesus. E diz uma história, que eu não vou nem citar quem é, que é o seguinte, que Jesus disse que qual é as dores que ele teve? Qual é? Uma delas, sabe qual é? A segunda dor maior de Jesus, sabe qual é? Foi as lágrimas de Nossa Senhora que caía por terra e ele não podia juntar nem consolar. Essa foi uma das dores maiores que ele teve depois da dele. Então, quem é mariano, quem reza o rosário, vocês têm que saber o seguinte, vocês podem ter uma advogada a favor de você e da sua família, lá em cima, porque o promotor é o demônio que vai querer aquela alma, vai dizer, ele é meu por causa disso, está ali no telão, está ali. Agora, você pode advogar Nossa Senhora para defender o seu ente querido, pelo tudo que você passou, o rosário rezado aqui, e se você for mariano fiel de coração, Nossa Senhora, no tribunal divino, vai ser a sua advogada perante o promotor demônio. É isso. Então, já estou falando sobre isso, então agora vamos passar agora as 15 promessas do Santo Rosário. Vejam só as promessas do Santo Rosário, para quem reza o Rosário ali, o que você vai ganhar? As 15 promessas de Nossa Senhora aos devotos do Santo Rosário. Primeiro, a todos aqueles que recitarem o meu rosário, prometo a minha especialíssima proteção. 2. Quem perseverar na reza do meu rosário, receberá graças potentíssimas. 3. O rosário será uma arma potentíssima contra o inferno. Destruirá os vícios, dissipará o pecado e derrubará as heresias. 4. O rosário fará reflorir as virtudes, as boas obras, e obterá às almas as mais abundantes misericórdias de Deus. 5. Quem confiar-se a mim, com o rosário, não será nunca oprimido pelas adversidades. 6. Quem quer que recitar devotamente o Santo Rosário, com a meditação dos mistérios, se converterá, se pecador, crescerá em graça, se justo, e será feito digno da vida eterna. 7. Os devotos de meu rosário, na hora da morte, não morrerão sem os sacramentos.
8. Aqueles que rezam o meu rosário encontrarão, durante a vida e na hora de sua morte, a luz de Deus e a plenitude das suas graças, e participarão aos mistérios dos abençoados no paraíso. 9. Eu libertarei todos os dias do purgatório as almas devotas do meu Santo Rosário. 10. Os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão de uma grande alegria no céu. 11. Aquilo que se pedir com o Rosário se obterá. 12. Aqueles que propagarem o meu Santo Rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. 13. Eu consegui de meu filho que todos os devotos do Rosário tenham por irmãos em vida e na hora da sua morte os santos do céu. 14. Aqueles que recitarem o meu Rosário fielmente serão todos filhos meus, amadíssimos irmãos e irmãs de Jesus. 15. A devoção do Santo Rosário é um grande sinal de predestinação. Promessas de Nossa Senhora ao beato Alano de La Roche. A Nossa Senhora apareceu a Santo Domingos com 3 anjos e lhe disse: Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: Oh, minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu-lhe: Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, o rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim que alcances essas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu saltério, o rosário. Tá aí, né, Eugênio? As promessas de quem é devoto de Nossa Senhora, quem é devoto do Santo Rosário, são promessas e elas serão cumpridas. Devemos levar isso não só no nosso coração, mas no dia a dia, com ações, né? Rezar, lembrar de Nossa Senhora e pedir que a mãe interceda como uma advogada, como o Dilson disse, nesse momento de tristeza que será o julgamento. Tristeza para uns, felicidades para outros também, por que não? Aquele que viveu com a sua família corretamente vai ter um momento alegre, né? Mas certamente terá também pessoas queridas que não estarão nessa lista, né? Mas, Eugênio, vamos lá na parte musical? Quer falar alguma coisinha? Oferecer essa música aí principalmente para todos que rezam o Santo Rosário de madrugada, para as mães que rezam pelos seus filhos, todos que levantam de madrugada para rezar o Rosário com nós na capela aí. E também oferecer também para os divulgadores, oferecer lá para o pessoal de Minas Gerais, lá de Bahia, os baianos, Manaus, Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, todos os estados de Pernambuco e do Ceará, meu amigo Braga, lá do Ceará, da Fortaleza, e oferecer lá também para lá do Canadá, principalmente os canadenses, lá que também batalham para divulgar essa obra, lá seu Antônio Rosunina, Montreal, Fátima Carreiro, Maria do Rosário, José Maria Miranda, José Maria Cassimiro, José e Fernanda Andrade, Violina Chaves, Júlia, a dona Odila da Rosa, seu Diniz, lá de Castelgaras, Isabel, Armando, Jaime Pereira e Filomena, lá dos Estados Unidos, José Maria José Coito, Inês Duarte dos Açores, em Portugal, seu Fernando Dona Rosinha, seu Martins, senhora Natividade, Paulo e a Thelma, Helena, Lisboa, Cidália e Daniela, Paulo e Cláudia Pimentel, Maria Alzira da Alemanha, Benedita Brus da Alemanha, Céu é Glória, também Emília da Suíça, Lourdes Tamashiro do Japão, também oferecer para nossos amigos lá do Paraguai, Donizete, meu compadre, Vitorina, Neria, Diego, Tuparandá, Marli, Rafael, Beatriz de Naranjal, meu amigo, meu compadre Gilson, Cláudio e Tânia, Dito Firpo, Julieta Fogliato, lá da Argentina.
que foram escolhidos pela ganância de um deles, Cristo foi traído. Judas foi o traidor, por 30 moedas e um beijo. Hoje milhões continuam com esse mesmo desejo. Lá fora uma barca por nós esperando, é o Mestre Jesus, seus filhos chamando, porque entre nós há tantos fingidos, só entra na barca os escolhidos. Lá fora uma barca por nós esperando, é o Mestre Jesus, seus filhos chamando, porque entre nós há tantos fingidos, só entra na barca os escolhidos. Pedro, Tiago e João e outros que estavam pescando, Jesus quando viu chamou, eles foram acompanhando. Eram 12 entre todos, apóstolos que foram escolhidos pela ganância de um deles, Cristo foi traído. Judas foi o traidor, por 30 moedas e um beijo. Hoje milhões continuam com esse mesmo desejo. Lá fora uma barca por nós esperando, é o Mestre Jesus, seus filhos chamando, porque entre nós há tantos fingidos, só entra na barca os escolhidos. Lá fora uma barca por nós esperando, é o Mestre Jesus, seus filhos chamando, porque entre nós há tantos fingidos, só entra na barca os escolhidos. Tá aí, depois dessa bela canção, vamos seguindo com o nosso programa Ceifadores, programa 370 desta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Esse próximo vídeo, vamos fazer a parte 2 dele, na voz do Carlos. É uma mensagem para você. Trate de achar logo o caminho, né? Entrar nele, perseverar, manter a fé, porque passado o tempo não haverá mais nada a achar e nada a fazer. Aproveite esse momento, o presente, como o nome diz, é um presente que Deus nos deu, e use ele da melhor forma possível, para que você possa ganhar aí sim o melhor presente de todos, o maior tesouro que é os céus. Confira. Trate de achar logo o caminho, entrar nele e perseverar, porque passado o tempo não haverá mais nada a achar nem nada a fazer. Parte 2. Então, pergunte-se: se o tempo terminasse para você hoje, onde você estaria? No caminho de Deus ou fora dele? Cuidado, porque com relação a estas questões, existe uma coisa chamada tarde demais. Não permita que a sua embriaguez por causa dos afetos desordenados, em cima daquilo que não é de Deus, produzido pelas criaturas, te impeça de ver o que mais importa. O que você precisa ver é o caminho e entrar nele, porque passado o tempo, não haverá mais nada para fazer. Segundo a imitação de Cristo a nosso respeito, diz: não vai dar tempo de o mato crescer em cima da tua sepultura,
E a maior parte das pessoas que te conheceram já vão ter esquecido de você. Esse é o mundo pelo qual você mata e morre. Um traidor, um péssimo pagador que rouba você de Deus e em troca não te dá nada, só fumaça e ilusão. Então acordemos, vamos achar o caminho, procurar aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos conceda esta graça e esta sabedoria enquanto temos, e aliás, ninguém sabe quanto tempo tem. Bem-aventurados e benditos aqueles que andaram pela porta estreita, sempre amando, perdoando, ajudando o próximo e sempre cumprindo os 10 mandamentos de Deus, no sofrimento e na dor, carregando a sua cruz com muito amor. Nosso Senhor deixou escrito na Sagrada Escritura: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos há que a encontrem. São Mateus 7, 13, 14. A maioria nestes tempos modernos escolheu andar pela porta larga, na ganância em possuir bens materiais, dinheiro, luxo, fama, vaidade, pecado da carne. Como um leão com muita fome tem tragado diversas pessoas. Como estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação, são poucos que a encontram. A porta que leva para a perdição é tudo aquilo que se opõe à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Esse é o caminho para o inferno. São Paulo nos diz na Sagrada Escritura: o Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Os desejos da carne estão dentro de nós. Esses desejos da carne se opõem aos mandamentos de Deus. Um dos pecados que o ser humano precisa lutar mais do que todos é o pecado contra a pureza, que é o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Nós vivemos num mundo onde a sensualidade está tão impregnada dentro das pessoas que até nós, católicos, não estamos percebendo a questão da sensualidade. Nossa Senhora já havia nos alertado em 1917 aos 3 pastorinhos de Fátima, quando ela mostrou um pouco do inferno. As crianças ficaram horrorizadas ao ver aquelas almas padecendo num fogo abrasador e sem alívio. Nossa Senhora mostrou que o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. Lembramos que naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Imaginem hoje, essa juventude toda, onde tudo é liberado, não tem censura, quase nada é proibido. Escolheram a porta larga, o caminho que conduz à perdição, ao inferno. Como está escrito na Sagrada Escritura em São Mateus 22, 14. Muitos serão os chamados, e poucos serão os escolhidos. Dizia Santo Agostinho: Deus não precisou de ti para te criar, mas precisa de ti para te salvar. Esta multidão de eleitos, de santos e de justos, estão nas bem-aventuranças, estão lá porque quiseram. Todos os que foram para a vida eterna foram porque escolheram a vida eterna. Não fizeram um mau negócio de trocar a vida eterna pela vida que passa, o ouro pela areia, como muita gente faz. Quando se trata de ganhar o céu e evitar o inferno, nenhum aviso é longo demais ou grave demais. Quem sabe o bem que é o céu e o mal que é perder o céu, a vida eterna, não acha nada ruim, nada difícil. O mundo aí fora está todo formatado para a tua perdição, para você perder sua alma. E muitos ainda dizem: isto que é vida,
Você tem coragem de chamar de vida isso que está te levando para a morte? Uma realidade que custou o sofrimento de Cristo crucificado e o sangue que ele derramou não pode ser considerado coisa sem importância, porque ele foi assassinado inocente, no meio de dores, numa cruz. E agora você dá de ombros e diz: eu não quero nem saber, não é comigo. É sim. Deus não precisou de você para te criar, mas precisa de você para te salvar. Uma senhora se aproximou de São Tomás de Aquino e perguntou: o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele olhou para ela com o canto dos olhos e disse: querer. Quantos de nós quer de fato ir para o céu? Encontre o caminho e persevere nele, para que, chegada a tua hora, encontres, enfim, a verdadeira vida e a verdadeira alegria que Deus quer dar para aqueles que escolherem a verdadeira vida. Poucos encontram o caminho estreito. Nosso Senhor chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Deus deixou dito na Sagrada Escritura que nos ia enviar um profeta para alertar o seu povo. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. São João 14, 25, 26. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João 21, 25. Quanto a ti, Daniel, guarda isto secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seus conhecimentos. Daniel 12, 4. Este profeta que a Bíblia diz é o Pedro II, de Santa Catarina, Brasil, que está guiando seu pequeno rebanho através do livro A Palavra Viva de Deus. Tá aí um belo vídeo, né? Veio a calhar, sem dúvida alguma, tudo que nós falamos no programa de hoje, né, Eugênio? Nós falamos como trilhar um bom caminho, como seguir esse caminho estreito que leva a Deus, né? Tem muita gente que segue com alegria, que nem os apóstolos. Eles seguiram Jesus com alegria, veja. E como é difícil, não é fácil o caminho dele. Não é fácil, mas não é difícil. Perseverar com Deus. Porque o que a gente vai ganhar depois é a vida eterna. Só pensar na vida eterna. Eu, quando vi essas mensagens, fala muito da vida eterna, que não vai ter sofrimento, não vai ter... Que este mundo aqui nós estamos vivendo de passagem. Aqui é um mundo de passagem. Então, Deus permitiu tudo isso que acontecesse aí para... Ele está escolhendo, quando ele fala, o vestibular celestial, para ver quem vai ser possuidor do novo reino que vai ter. Que lá no próximo novo reino, lá não vai ter ladrão, não vai ter enganador, invejoso, bandido, prostituta, não vai ter ninguém para te enganar, não vai fazer você sofrer. Lá é paraíso, então vale muito a pena a gente lutar por esse mundo. Só que tem que ser obediente a Deus, porque o Lúcifer, ele era um anjo de luz, e ele quis ser mais do que Deus. Ele foi desobediente, foi rebelde, invejoso, traidor. Então, eu sempre penso no que aconteceu com os apóstolos. Judas ficou quanto tempo junto com Jesus? Se tornou um traidor. Então, quantas pessoas que estavam do nosso lado caíram fora hoje? Na conversa, na mentira. Então, vamos perseverar, vamos fazer que nem o santo. Porque você vê todos os santos que eu vi, todos os santos, eles morreram jovem, cedo. Tanto amor que sentiam por Deus. Faziam jejum, penitência, foram cedo para o céu. Estão lá desfrutando do paraíso. Então, assim, nós vamos ter Nossa Senhora que pediu para nós que mais
Reze o rosário, divulgue essas mensagens, faça o bem, que a recompensa vem. Vale muito a pena, que a gente vê nesse mundo não tem mais nada para oferecer. Veja na política, veja na religião, veja como é que está a situação, até a natureza está tudo descontrolado. Né, Thiago? É verdade. Estamos quase no final, mas, claro, o Dilson tinha informações para trazer, a gente acabou indo para outra vertente, né, falando sobre a nossa juventude, é um assunto importante, mas é claro, o Dilson sempre tem muitas informações do site Rainha Maria e não é diferente hoje. Quais são as informações que tu ia trazer para nós, Dilson? Não, essa aqui, vamos não deu para fugir, né? Tem que trazer essa aí. Não vamos trazer nada. Isso aqui vamos ficar para o próprio. Já que foi assim um programa que não fazia o som de apostasia na igreja, vamos deixar para o próximo. Agora, a gente falou algumas coisas importantes aqui. Os cristãos verdadeiros, eles vão sempre incomodar e aborrecer até os católicos cristãos que são verdadeiros. Pode ver no Natal. Se tu vai numa casa e tu falar mal do Papai Noel, pode ser católico. Católico não, católico entre aspas. Olha, no Natal, tu vai, como cristão, tu não vai defender o nascimento de Jesus como o verdadeiro aniversariante da festa. Tu vai dividir isso aí com o Papai Noel mundano? Não vai. E o que acontece? Quando tu, mesmo cristão, está na casa de outro cristão, mas com um cristão que está mais no mundo que na Sagrada Escritura, tu vai aborrecer e vai incomodar eles. Então, para encerrar aqui, eu digo assim, em Sabedoria, livro Sabedoria 2:1, diz o seguinte: diz entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir. Está aqui, ó. Aqui está escrito que, ó, nós aborrecemos os que não são mesmo fiéis a Cristo e fiéis a Deus, porque nós incomodamos eles, porque nós mostramos as trevas dos corações deles, nós mostramos que o demônio está com ele também. Não adianta eles dizer que falar Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, e fazer tudo o contrário que está na Sagrada Escritura. Nós incomodamos eles, é isso. Só para fazer um adendo que tu falou, Dilson, já tu dá o teu boa noite. Agora, segundos agora, tá? A notícia que chegou aqui no site Gospel Prime, né? A gente compartilha algumas informações também. Um cidadão na Califórnia estava no shopping com a camisa escrita Jesus é o caminho. Mandaram tirar a camiseta. Pediram para sair. E daí no vídeo ele reclamando, mas o que eu estou fazendo? Tem pessoas que estão se incomodando. Que isso? Eu sabia. Então, quer dizer, a pessoa quando quer viver, ele na fé dele está divulgando que Jesus é o caminho. Para nós, Jesus é o caminho, é a vida, é a verdade, né? Nossa Senhora é a nossa mãe. Mas, veja bem, podia ser o caminho de Nossa Senhora, né? Reze o rosário. Ô, rapaz, sai daí que tu tá ofendendo o pessoal. Esse maior encontro satânico vai ser agora nos Estados Unidos. Quer dizer, claro, com o governo também que está apoiando outras minorias, né? Mas a gente vê que o caminho está difícil, né? Hoje a família está ofendendo as pessoas, os cristãos estão envergonhando as pessoas, né? É um caminho, jaz no maligno, né? É um caminho que está sufocando os filhos de Deus. Só para encerrar mesmo, e a primeira coisa que eles dizem para ti, quando tu prega a Sagrada Escritura, moral católico, doutrina da igreja verdadeira, não é essa falsa igreja aí, é o seguinte: a primeira palavra, tu não pode julgar. Mas nós não podemos julgar? Não estamos julgando. Nós estamos sendo fiéis o que está na Sagrada Escritura, na palavra de Deus. Então, se nós não podemos julgar, mas Deus pode. E aí, esses que fazem tudo contra, diz que Deus abençoe, que acreditam em Deus, mas fazem tudo contra a Sagrada Escritura e a moral e o ensinamento de Jesus Cristo, eles vão ser julgados. Quer dizer, não podemos julgar, nós não estamos julgando. Nós simplesmente estamos botando a verdade do erro, mas mesmo assim, eles preferem seguir o erro. Então, uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado. Obrigado, Dilson. Vamos fechando o programa de hoje, deixando boa noite do Eugênio Chama. Então, que Deus abençoe todos, até o próximo programa. Não esqueça, ó, a nossa campanha não é gritar
para militares lá gritar socorro, rosário, dobrar o joelho, que o que tem mais força é Jesus. Não adianta confiar em militar, em soldado, forças armadas. Nossa maior força é o que lá do céu. E vamos divulgar essa obra. Tem pouca gente pedindo material para divulgar, nós temos muita gente. Nós temos que divulgar essa obra, tem que divulgar. Vou contar uma passagem. Eu estive essa semana lá em Rio Grande do Sul e fui numa cidade lá de São Marcos, fazer compra lá. Aí eu cheguei numa lojinha lá, comprar uma fita para colar um santo da minha papelaria. Aí, quanto que é a fita? Uma moça falou, é R$35. Ela falou, mas moça, como você entrou ali? Eu fui de hábito e você entrou ali, meu coração começou a bater. Quero que você explique para nós. Eu comecei a falar, encheu de gente lá e eu ando com meu bolso cheio de livrinho, já fui dando livro para um. Expliquei a mulher, aí quando eu fui acertar, quanto que é a fita? Ela falou, não vou ter que cobrar nada, e me deu mais R$100. Aí eu fiquei feliz pra caramba, daí ela falou, falei, vou no carro buscar mais livrinho para vocês aí. Quando eu voltei lá, já estavam comentando lá, tudo que eu tinha falado lá, distribuí mais livro lá, mas sei que fiz uma palestra dentro da papelaria, livraria, lá deles, lá em São Marcos. Aí outra moça me deu mais R$80, eu não ia pegar, mas ela, não, eu quero ajudar para ajudar você e deu o telefone para peguei com o WhatsApp. Então, tem muita gente que está precisando de evangelizar. Por quê? Vocês, por acaso, como vocês têm visto na rua aí, assim, que nem um gênio, assim, aparatado como soldado de Deus, de batina, de hábito? Não tem. Não, só um pouquinho. Vocês veem no shopping alguma coisa, na rua, vocês veem isso aí? O povo está começando a ter sede de Deus. E o profeta Amós disse... ele diz assim, vai vir sobre a terra uma fome não de pão, nem de água, de sede de água, nem fome de pão, uma sede de ouvir a palavra de Deus. Só que quando chegar isso, eles vão procurar de oceano a oceano e não vão mais encontrar. Está chegando esse dedo, é profeta Amós, procura aí no Amós, sei lá, isso aí. Uma sede não de pão. Desculpe, uma sede não de água e uma fome não de pão, mas uma sede de escutar o quê? A palavra do Senhor. Procura padre franciscano, não estão vendo nada. Não dá. Os franciscanos, padre, tudo paramado como se fosse homem qualquer andando na multidão. Eles são homem qualquer andando na multidão. Cadê o Deus? Cadê a vestimenta de soldado de Deus, do sacerdote? Cadê a batida? Não existe. Eles se venderam ao mundo. Boa noite. É isso. Então, Eugênio, parabéns aí por levar a verdade de Deus, né? Aquele que dá testemunho de Deus, o próprio Deus dará nos céus, né? E tu sempre que tem a oportunidade, tem essa coragem, né? A gente sabe disso. A gente está vendo, até a Bíblia, esse falso papo está trocando até a Bíblia, está mudando até a Bíblia. Então, se a gente não falar, eles achavam... Tudo que eu falei para eles, eles concordaram em tudo comigo. Eu falei do Papai Noel, falei de tudo, contei a história do profeta ali, eles gostaram tanto. Então não tem que seguir o caminho que os santos deixaram, não esse modernismo. Eu falei, quanto mais moderno, pior o mundo está. É isso, gente. Por aqui vamos fechando o programa de hoje, deixando um pouquinho da nossa verdade, e ela vem de Deus, né? Não somos donos da verdade, mas somos filho de quem propaga totalmente a verdade, que é o nosso bom Deus, que é a nossa Igreja Católica. Estamos aqui para alertar quanto aos acontecimentos, quanto aos erros, sem julgar que guia que seja, mas temos que falar a verdade. A você, meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Um abraço especial também aos nossos amigos aqui, o Danilo, o Gabriel, o Felipe, a todos que fizeram a parte das câmeras aqui também. Nosso carinho, nosso respeito e nossa admiração. A você, meu irmão, que Deus possa te abençoar grandemente no decorrer dessa semana. E voltamos num próximo programa, se Deus permitir. Você fica com a bênção do profeta Pedro II e do Santo Padre Pio. Salve Maria. Ao nosso Pai, o Criador, que vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti.
A Rádio São José apresentou o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos. Agradecemos a sua participação e esperamos que Deus tenha tocado em seu coração. Ajude a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Jesus precisa de mais ceifadores. Deus nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Que você possa meditar e refletir tudo o que foi mostrado e falado neste programa. Não estamos aqui para julgar e nem para condenar quem quer que seja. Nossa missão é mostrar o caminho que nos conduz para o céu, através das revelações que os profetas receberam de Deus. Contamos com a sua participação no próximo programa, sempre unidos com os sagrados corações de Jesus, Maria e José.